Boa noite a todos, sejam bem-vindos aí a mais uma reunião do nosso grupo animado das UTIs integradas. Vocês sabem que, curiosamente, a gente está no mês da gestão na terapia intensiva, onde a gente tem discutido vários temas de gestão. E, bem apropriado dentro disso, hoje a gente vai falar sobre desafios na gestão de múltiplas unidades de terapia intensiva. E a gente vai ter o prazer aí de ter o Carlos Eduardo Brandão, que é um médico intensivista. O Brandão é intensivista do nosso Itamar, mas ele também tem um papel importante como gestor da terapia intensiva, atuando na Rede Amil, onde ele acaba acompanhando aí a performance de múltiplas unidades e tem uma participação direta aí na influência sobre as lideranças de cada uma dessas unidades, tentando criar aí um padrão de qualidade e segurança que seja utilizado aí por todos. E o Brandão faz esse trabalho de uma maneira muito diferenciada, e isso chamou minha atenção, a ponto de que eu achei que seria legal trazer ele aqui para a nossa reunião. E como vocês sabem, a nossa reunião ela tem um aspecto bacana, que é a discussão que a gente tem depois. E a gente vai ter oportunidade aí de fazer muitas perguntas para o Brandão. Brandão, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. A tela é sua. Obrigado, doutor Derlon. Obrigado a todos por estarem presentes hoje. E primeiro agradecer assim, especificamente o convite. Eu vi na lista aqui, agora está com quase 40 pessoas, alguns colegas que eu conheço pessoalmente, que tenho um enorme carinho, e alguns que eu não conheço pessoalmente, mas a reputação fala por si, então estou muito feliz de estar aqui hoje. E aqueles que eu não conheço, está sendo um prazer poder me apresentar e compartilhar e aprender um pouco, né? Quando o doutor Edelon pediu para falar um pouco sobre esse tema, né, sobre múltiplas unidades, me chamou a atenção porque desde que eu comecei a trabalhar nesse movimento de olhar várias unidades ao invés de uma, eu me deparei numa situação muito difícil, porque durante uma formação de residência de terapia intensiva, que a gente tem lá foco em assistência, às vezes um pouco de pesquisa, algumas áreas secundárias, tipo nutrição, paliativos, o que for, e a gestão, ela nunca foi, gestão de uma UTI, né? Ela nunca foi tão explorada, pelo menos quando eu tive essa formação, e nos últimos anos isso vem mudando, né? O que é extremamente positivo. Só que quando eu comecei a estar numa posição em que você precisaria olhar outras unidades, ao invés de fazer uma coordenação de múltiplas unidades, que é um conceito diferente que eu vou tentar explorar, eu percebi que isso era um limbo, na verdade, porque do ponto de vista científico não existe quase nada, do ponto de vista prático você precisa aprender com trocas e experiências, e isso só acontece quando você tem pessoas mais experientes falando. E a grande questão é cadê as pessoas experientes falando, né? Já que o conceito de múltiplas unidades num um pensamento operacional único, ela não apesar de termos alguns sistemas, principalmente o sistema público robusto, ele não é tão antigo, né? Então eu tive muita dificuldade durante a minha formação profissional de adquirir um nível de conhecimento e maturidade que pudesse falar do jeito que a gente está falando hoje, né? Então, de antemão, assim, hoje eu vou trazer algumas questões práticas que eu aprendia batendo tanto em morro e ponto de faca quanto encontrando caminhos, assim, né? Então, vai ser, não sei se o modelo de reuniões que vocês tinham antes eram um pouco mais científicas ou não, eu até olhei no histórico, mas aqui eu vou tentar compartilhar a experiência. Eu acho que esse é um ponto. Então, esse é o que eu gostaria de primeiro fazer esse preâmbulo, né? Eu sei que muitas pessoas aqui têm níveis de conhecimentos variáveis sobre conceitos de gestão, não vou me prender a alguns temas específicos, existem cursos específicos de gestão para determinado assunto, mas a ideia é tentar enxergar assim, um big picture e quais foram essas principais dificuldades. Bom, inicialmente eu vou me apresentar formalmente. Como o doutor Ederlon falou, eu sou médico, intensivista, formei lá fiz residência no HC, algumas pessoas foram meus
professores estão aqui presentes hoje. Sou titulado pela MIB e tenho uma formação de MBA em Gestão Executiva de Hospitais e Clínicos pela GV. E dentro da formação de médico assistente em terapia intensiva, acho que assim como todos, né, a gente já trabalhou dentro em plantão, diarismo, que for, mas dentro da gestão eu já venho há alguns anos, pelo menos uns 8 anos, somando um pouco de experiências, o que contribui muito para uma compensação de habilidades que a gente muitas vezes não tem durante a formação. Então, eu já tive experiência em gestão única, de uma única UTI, e nos últimos 5 anos, também essa experiência de múltiplas unidades. Além disso, com a abertura que a gente tem da terapia intensiva fora das unidades físicas, né, ICU Without Walls, a gente começa a entender o nosso papel dentro de múltiplas unidades, inclusive sobre processos associados que o intensivista tem grande importância. Aqui são os exemplos de sepsis, time de resposta rápida, até mesmo em cenários extra-hospitalares, por exemplo, pronto-atendimentos. Então, a minha formação ela foi muito complementar e progressiva. Infelizmente, eu não tive alguém que pudesse compartilhar essa experiência, então foi muito no aprendizado progressivo, né? Então, esse foi um dos destaques. Então, o primeiro ponto que eu já chamo a atenção para esse assunto é a ausência de uma capacidade de uma mentoria, um tutor ou ciência mesmo para falar sobre isso, tá? Então, esse é o primeiro destaque que eu trago. E por que a gente fala mais de múltiplas redes hoje múltiplas unidades do que a gente falava antes, né? Porque o mercado se movimenta muito e esse movimento inicialmente é claro no sistema privado e a gente vê ocorrendo aí nos últimos anos grandes mudanças de mercado e cada vez mais formando unidades e redes, né? Essas redes elas são compostas por hospitais que possuem UTIs. Aqui exemplos de grandes mudanças recentes nos últimos 3 anos, seja operadora fusão, seja operadora seguradora operadora rede hospitalares fusão, seja divisões e criações de novas redes, né? Então o mercado está sendo fomentado do ponto de vista de criação de múltiplas unidades e a gente não entende ainda muito bem para que lado vai chegar, mas isso está acontecendo, né? Então, se está acontecendo, como que nós intensivistas enxergamos isso? Então, tínhamos os conceitos de plantonista, diarismo, gestão, agora a gente tem um conceito de gestão de múltiplas unidades. Então, é um passo além que precisa ser discutido. Eu acho que esse é um bom momento para estarmos falando sobre isso, né? Para quem não sabe, então assim, eu posso estar falando algumas questões bem óbvias para alguns, mas para os outros não. Existe hoje um volume de redes hospitalares das mais diversos tamanhos, algumas gigantes, como Rede Dora e Apivida, que possui 50, 60, 70 hospitais, mas um número muito grande de redes com 3 a 7 hospitais, né, que no fim das contas continua sendo múltiplas unidades. E aqui eu pus só alguns exemplos, tanto de redes hospitalares ou mesmo um hospital com muitas unidades presentes, já que os hospitais estão tendo cada vez mais o número de leitos dentro de uma própria unidade em tamanho elevado. Então, aqui é um exemplo clássico de que a gente tem um monte de redes, né? E se tem um monte de redes, alguém precisa ou deveria pensar de maneira mais estratégica de como essas unidades de terapia intensiva estariam executando as operações e as suas ações alinhadas com aquele momento em que ela se encontra. E eu não poderia deixar de destacar a maior rede do Brasil. Não sei se a gente poderia falar dessa forma, mas a maior rede do Brasil é o SUS. Então, se tivermos uma linha de pensamento como uma gestão de múltiplas redes, não só do sistema privado, mas também do sistema público, eles são bem sinérgicos. Então, hoje o nosso maior sistema de rede, múltiplas unidades, é o SUS. Infelizmente, não tão gerido ainda de um caminho uníssono, mas isso vem evoluindo, vem melhorando. Mas hoje o sistema de saúde está cada vez mais criando essas unidades. E, infelizmente, cada vez menos unidades hospitalares independentes, né? Não faço julgamento de como isso vai se tornar, mas o fato é que as unidades independentes estão diminuindo, né? Tá bom, então, já que a gente está falando sobre gestão de múltiplas unidades,
eu pensei muito como que a gente resumiria o que significa esse conceito, já que ele não é coordenar duas unidades. A coordenação tradicional de uma UTI não é o nosso assunto. O nosso assunto é sobre gestão de múltiplas. Então, não é se eu faço uma, faço duas, como é a nossa legislação permite. O que a gente está falando aqui é como a gente integra várias unidades para trabalhar de uma maneira alinhada. Então, eu tentei resumir o conceito dessa gestão de múltiplas unidades no processo de alinhamento operacional com o objetivo daquela unidade, daquela organização onde aquela unidade está inserida. Então, isso é muito importante porque a gestão ela depende muito de qual vai ser o caminho a ser seguido. Então, se não sabe o caminho, a gente perde tudo. Então, o primeiro ponto é que essa gestão precisa estar alinhada os objetivos estratégicos da organização presente. Se for um SUS, uma organização de demanda pública que precisa ter um maior uso, uma maior eficiência do uso do recurso, é um ponto. Se for um sistema privado, cujo foco seja lucro ou não lucro, mercadológico ou não mercadológico, ele precisa estar alinhado. Então, gestão de múltiplas unidades tem esse conceito. Falando do ponto de vista de tipos, né, de múltiplas unidades, isso não é dicotômico, não é se tem uma, mais que uma já é múltiplas, mas é muito mais um espectro. Cada vez que você tem um aumento de unidades, isso vai pendendo mais para um lado, um modelo de gestão sendo executado. Mas a gente vê aqui, por exemplo, duas questões bem simples, né? Um hospital com muitas unidades, vários de vocês trabalham, 3, 4, 5, 6, 7 unidades de terapia intensiva, isso é possível, acontece. Porém, a gente tem múltiplas unidades interhospitalares. O que diferencia? Assim, dois pontos principais do conceito das múltiplas unidades é a facilidade de gestão. Então, obviamente, se você tem múltiplas unidades em uma mesma instituição hospitalar, você tem clientes internos, que não são necessariamente os pacientes, mas os clientes internos, que seria diretoria, gerência, ou qualquer cargo administrativo da organização, só que apenas uma, né? Você tem apenas aquele e as unidades geriam para aquele processo. Quando você tem múltiplas unidades e hospitalares, a gente começa a entender que, na verdade, não é tão simples. Então, se você tem 10 hospitais, seriam 10 tipos de clientes diferentes só do ponto de vista de organização, fora aqueles clientes organizacionais, seja acionistas, CEOs, presidentes e diretores. Então, a múltiplas unidades envolve desde a simplicidade de 2, 3 unidades em um hospital até sistemas complexos, como 80 unidades hospitalares, com clientes diferentes, e esses clientes diferentes demandam também a necessidade da gente ajustar a comunicação com eles, né? É uma das habilidades de quem precisa estar nessa posição. Quanto à gestão de múltiplas unidades, isso independente se é de UTI ou não, eles têm dois conceitos, e é importante, porque a depender de onde você se encontra, esses conceitos podem ter predomínio, eles não são excludentes, mas geralmente são predomínios, a depender do modelo organizacional que está presente. Então, se nós temos um sistema privado, por exemplo, que essa gestão de múltiplas unidades tem tomadas de decisões mais impactantes, ou seja, menos autonomia das unidades, um conceito mais centralizado, ela tem algumas vantagens, algumas facilidades, tem algumas desvantagens, mas é um modelo um pouco mais centralizador. Porém, você pode ter situações em que você tenha um processo que é muito mais de influência e não interferência, ou muito mais autonomia das unidades. Então, esses modelos de gestão são interessantes porque, a depender da posição em que você está, saber se a sua organização é um pouco mais centralizadora no modelo de gestão ou descentralizadora, muda quais são as ações a serem tomadas. Então, esse é um ponto importante dentro da gestão de múltiplas redes que a gente não pode desprezar. Tá bom, mas e aí? Qual é a principal diferença quando você olha uma unidade ou quando olha várias unidades? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder, e eu tentei simplificar ao máximo, principalmente para quem não tem experiência, tá? Quem já tem experiência vai saber muito bem essa diferença. Mas para quem não tem experiência, o que a gente modifica é a capacidade do gerenciamento. O que eu falo do gerenciamento? É um olhar muito menos micro e um olhar muito mais macro do processo. Quando nós somos coordenadores de uma UTI única, a gente tem algumas tarefas e atribuições bem objetivas, seja definição de protocolos locais,
definição de escala, segmento de legislações, o que é pertinente, interessante, deve ser feito, mas quando você olha de um olhar de múltiplas unidades, você diminui a sua capacidade de fazer esse microgerenciamento, já que você vai estar liderando coordenadores. Então, os coordenadores partem do princípio que façam o microgerenciamento e a sua função ela vira uma função menos operacional e mais tática e estratégica. E é muito difícil fazer essa subida. Já é difícil entre um diarista para um coordenador, imagina para um coordenador de uma unidade única para múltiplas unidades. O maior aprendizado que eu tive foi essa progressão entre assistência e coordenação de uma UTI e coordenação de uma UTI para múltiplas. São degraus de evolução que eu acho que todo profissional precisava pensar mais ou menos como executar. É muito comum, quando a gente começa a olhar múltiplas unidades, a gente achar que fazer em 10 é a mesma coisa que fazer em uma, ou da mesma maneira de realizar. Muitas vezes o que a gente tem que pensar é que não somos nós a realizarmos o processo, e sim o executor daquele processo. Então, nós saímos de um plano de ação e a gente vai para um plano de pensamento, de estratégia e de ações. Então, essa seria a grande diferença entre gerenciar uma unidade ou gerenciar múltiplas unidades, do meu ponto de vista. Como eu falei, isso aqui, se for ler qualquer questão administrativa, vai entrar dentro de qualquer literatura de administração não fora do sistema de saúde, vai entrar mais ou menos nesse molde, mas eu quis trazer aqui para essa reunião a minha experiência, já que a gente tem pouco formação específica sobre como gerir sistemas complexos, né? Principalmente sistemas complexos de UTI. E aqui, já que o nosso objetivo é olhar o macro, né? Como que a gente sai daquela posição que tradicionalmente fomos formados ou estudados para ser coordenação de uma UTI para essa posição fora do tradicional? Qual é esse passo, esse degrau adiante que eu acredito que seja o mais importante, né? É a gente começar a pensar além do trabalho mais diário, a gente pensar mais em questões estratégicas de médio e longo prazo. Então, o primeiro ponto para pensar do macro é você entender que muitas vezes o seu cliente, que seria o seu paciente, ele já não é mais aquele grupo de doentes que você cuidou do mês. Então, você precisaria entender que a execução daquela ou daquelas UTIs que você vai estar gerenciando, elas precisam estar todos sincrônicos e sinérgicos com a estratégia do negócio. Então, essa visão unificada do negócio a qual aquelas unidades estão presentes é importantíssimo, senão a gente vai ter unidades tendo ideias ou inovações ou processos que não vão estar sincrônicos. E qual o problema? É que se você tem todas as unidades indo para um caminho diferente, você não maximiza e não dá o sinergismo que é a razão de existir as grandes redes, que é esse sinergismo de área de negócio, que é a capacidade de compra de insumos e materiais, que é compartilhar recursos, pessoas e processos, que é desenvolver e implementar processos para diminuição de variabilidade, que é garantir educação e pesquisa mais colaborativa entre unidades. Então, precisa ser um pensamento de sistema orgânico. E as grandes redes que nós temos conhecimento que não trabalham em sistemas orgânicos, em que uma trabalha em ligação com a outra, elas tendem a ter um sistema de gestão muito frágil. Então, quanto mais entender que elas fazem parte de uma grande UTI, seja de 300, 400, 600 leitos, o que for, e o seu papel para aqueles 600 leitos que você estiver inseridos é em alinhamento com a sua unidade, se tiver isso, dá certo. Se achar que ela é independente, não vai dar certo, porque você perde o valor que é o tamanho, né? Um outro ponto importante do macro, que aí a gente vai falar sobre habilidades específicas do profissional que está gerindo aquela unidade, é uma comunicação bem transparente, porque quando você trabalha com muitas pessoas, se você tem 30 unidades a gerir, por exemplo, você vai trabalhar no mínimo com 80, 90 profissionais gestores multiprofissionais. Então, se não houver uma comunicação clara, transparente e objetiva, com muitas pessoas, ou seja, a capacidade da informação e capilarização da informação, ela não for bem redonda e azeitada, chega a ser uma situação em que as pessoas vão se perdendo naquele propósito de operação, né? Então, a comunicação transparente e objetiva é importantíssima. E a ideia do macro, que eu falo, é entender como a gente pode fazer ações escaláveis
para a gente ganhar pelo tamanho. Então, clássicos seriam as questões dos insumos, né? As grandes redes compram mais barato, isso é o básico, né? Então, entender que pequenas ações realizadas em um N muito grande de pacientes dão resultados monstruosos. Vou dar alguns exemplos mais para frente, né? Outra questão da gestão de múltiplas redes é entender o compartilhamento de recursos, né? Um exemplo clássico, pandemia, a gente tem 20 UTIs, por exemplo, e tem que fazer distribuição de recursos tipo KNAF, KNAF ou CAF, dependendo do que as pessoas usam, mas da cânula nasal de alto fluxo, a depender do total de admissões de Covid, por exemplo, né? Numa gestão de múltiplas redes, você consegue fazer trocas de recursos e esse recurso ser mais colaborativo entre as unidades. Só que quem está com o recurso, se ele está pensando numa unidade só, ele não vai querer fornecer aquele recurso, porque ele pode entender que aquilo está diminuindo a sua capacidade de resolução dos casos. Se você é um gestor de múltiplas unidades, você vai fazer gestão de risco, um processo bem definido de que recursos vai ser compartilhado com o outro, uma tomada de decisão mais pragmática e racional. Então, sair do para se sentir para tomar de decisão de várias unidades envolve a gerenciar risco. E gerenciar risco envolve você sair um pouco de uma posição e conversar com o coordenador de, sim, você tem 5, vai ter 3, por causa disso, não vai atrapalhar nada, vamos tomar essa decisão junto, transfere 2 equipamentos para outra unidade. Então, esse é a grande magia de um ganho de escala, né? Obviamente, com protocolos e diretrizes unificadas, o ganho é de diminuição de variabilidade, vou dar alguns exemplos mais para frente. E o outro ponto importante quando você pensa numa gestão geral, numa gestão de unidades múltiplas, é que você consegue ter muitos profissionais de altíssima capacidade que vão compartilhar suas grandes experiências. E, para mim, isso é o principal. Como você conseguir que vários profissionais maximizem os seus resultados, mas mais que isso, que eles compartilhem entre si aquelas experiências. Então, não adianta uma gestão de rede se não existir colaboração entre as unidades. Se você tem 30 hospitais que não se comunicam, você não consegue multiplicar o benefício técnico, o benefício teórico, o benefício do que as pessoas podem compartilhar de conhecimento, né? E, obviamente, quando você centraliza uma gestão de rede, você faz uma padronização de indicadores, então a linguagem de gestão fica mais simples e uniforme entre todo mundo, né? Então, de transparência e clientes era só para enfatizar o que a gente já tinha colocado anteriormente. Então, eu vou falar mais ou menos agora como que eu acredito que a gestão de múltiplas redes tem que se basear. Tá? Então, eu trouxe um ponto que é um conceito de indicadores-chave de desempenho, que nós damos o nome de KPI em inglês, Key Performance Indicator. E por que eu trouxe esse ponto aqui? Porque numa gestão de redes é tanta coisa para fazer que se não houver um processo pragmático de definição de prioridades com a sua organização, ou seja, o que a organização entende como é o caminho, a gente se perde, né? Então, os KPIs ou OKRs, a depender de qual metodologia administrativa que você usa, eles dão um sentido para aquela unidade. Então, se você tem trilhões de indicadores para ver, você não consegue dar prioridade para eles. Então, a ideia do KPI é priorizar, medir realmente o que importa. Então, você prioriza aqueles que são importantes para quem? Para os nossos clientes. Não significa que você não vai otimizar ou melhorar naquela rede outros processos, mas precisa ter ordem de importância, né? Geralmente, os KPIs são poucos, mas eles estão extremamente alinhados com a estratégia do negócio. Como eu digo para alguns colegas, se você entrega o KPI, você consegue fazer, ou você está livre para fazer qualquer outra inovação, porque o principal de onde você está inserido no sistema, você está entregando. Então, esse é a chave do meu ponto de vista, para um alinhamento estratégico com a empresa. É garantir a comunicação assertiva, um KPI assertivo alinhado com a empresa e que todo mundo saiba qual é esse KPI. Do ponto de vista de ordem de importância, o KPI seria a ponta da pirâmide, seria aqueles que são os principais. Eu pus alguns exemplos e eles podem se mesclar dependendo do que a organização qual você está inserido define. Se foi definido o KPI vai ser mortalidade, se vai ser infecção de corrente sanguínea, isso é uma definição estratégica. Só que esse KPI precisa estar muito claro para as outras pessoas. E muito cuidado, não significa que a entrega é só aquilo, não é só os indicadores-chave. Aqueles são os principais, e ele não se entrega sozinho, ele precisa de
processos secundários ou mesmo processos um pouco menos formais ou fáceis de gerenciar para entregar aquele resultado. Então, dentro da pirâmide, você só entrega o KPI se você entregar a base. Então, começa da base para o KPI. Então, o resultado é importante porque ele é o que define o caminho. Mas para chegar a um caminho, outros processos precisam ser melhorados para atingir aquele KPI. Então, do meu ponto de vista, gestão de múltiplas unidades precisa ter KPIs para indicar que caminho a ser seguido. E aí, como eu comentei anteriormente sobre protocolos, aqui é uma questão que eu aprendi também com o passar do tempo. Nós temos muitos protocolos dentro de uma unidade de terapia intensiva quando a gente faz uma gestão individual. Então, tem sedação, tem desmame, extubação, protocolos antibiótico profilático, antibiótico direcionado, sepse, vanco. Então, tem 1 bilhão de protocolos que nós podemos ter, né? Não significa que é possível ter, e, obviamente, a gente já tem literatura mostrando que eles são importantes, funcionam, diminuem variabilidade, melhora o pragmatismo de assistencial. Então, o protocolo é importante. Só que quando a gente olha, sai de uma UTI isolada e aí olha para o macro, a gente começa a se deparar com situações um pouco mais complexas. Por quê? Porque o protocolo ele é um processo muito detalhado de passo a passo. E qual é o problema? Se nós temos unidades geograficamente diferentes, se tem unidades que níveis de capacitação profissional diferentes, se tem unidades com recursos tecnológicos, insumos diferentes que não são possíveis padronizar, não adianta implementar protocolo, você não vai conseguir entregar. Então, o que eu enxergo dentro de uma gestão de múltiplas unidades que muda um pouco é que se você está na UTI, você consegue criar qualquer protocolo que você quiser. Se você olha como todas um conjunto de UTI, você tem que pensar muito bem que protocolos que você vai implementar ou sugerir, seja de uma maneira centralizada ou não, mas você começa a abrir um pouco mais a cabeça para um processo de direcionamento do que fazer, que seriam as diretrizes, e a execução dos protocolos a cargo da instituição, a depender de todas essas variáveis que eu elenquei anteriormente. Então, dos meus outros aprendizados, já que nós estamos falando sobre desafios de gestão, é que não adianta colocar protocolo rígido de tudo numa gestão de múltiplas unidades, porque você não vai conseguir contemplar todas as variabilidades que essas unidades possuem. Então, começar a pesar o que vai fazer de protocolos ou diretrizes, o que vai definir um ou outro, é importante, é um conceito que precisa estar bem claro quando você tem alguma ideia inovadora, por exemplo, né? Então, parte do princípio que protocolos nós tendemos a executar em processos de alto impacto assistencial, financeiro, o que for relacionado à capacidade de ser escalável, padronizável e gerenciável. Então, esses seriam quando a gente tenderia a fazer um protocolo com informações mais detalhadas para um segmento de múltiplas unidades, já que a capilarização de um protocolo em uma UTI é difícil, imagina fazer isso em 20, 30 unidades. Então, todo o sistema de capilarização de informação, de gestão, de educação, precisa estar muito bem alinhado. Então, escolher os protocolos para gastar energia naqueles que vão trazer resultado é muito difícil. E as diretrizes, elas diminuem um pouco, ou elas permitem essa questão de flexibilização. Então, exemplos clássicos que nós podemos usar de diretriz, por exemplo, é uma diretriz de cuidado paliativo. É muito difícil você instituir um processo de protocolo de cuidado paliativo em 30 unidades de maneira igual. É muito difícil. Porém, premissas através de uma diretriz que permite as flexibilidades de ações das instituições são bem-vindas. Então, definir que score é melhor do que o outro para fazer triagem, definir que possa ter triagem feita para uma equipe multiprofissional ou vai ser direcionada para uma equipe, uma categoria, o que for, entender que você precisa buscar como premissa que os pacientes tenham um processo de planejamento terapêutico individualizado e que aquilo entregue algum tipo de resultado operacional e que possam ter indicadores padronizáveis, mas como ele vai chegar naquele resultado, ele permitir que cada unidade se ajuste, é muito mais conceitual. Então, entender o que é diretriz ou é protocolo é um outro aprendizado também que eu acho importante dentro das gestões de múltiplas unidades
que eu não possuía esse conhecimento. Alguns exemplos de protocolos e maneiras de padronização fáceis quando a gente pensa em múltiplas unidades é aquilo que deve ser realizado, independente se é uma, se é duas, se é três. Então, questões básicas regulatórias, como regulação de Anvisa ou qualquer outra norma regulatória, isso precisa ser feito, então é padronizável. Sistemas de notificações de eventos são automatizados, isso também é fácil. Processos de segurança que são bem reprodutíveis, tipo o safety huddle, é fácil. Padronização de uso de medicações, protocolos de uso de MAT-MED de alto custo, todos esses são simples e fáceis de serem executados. Não estou dizendo que é fácil de entregarem resultado, que é bem diferente, mas de construir o protocolo e capacidade da capilarização, eles são mais fáceis de serem implementados. E os protocolos clássicos que permitem pouca variabilidade, que eu pus alguns, né? Então, sepse tem altíssimo impacto. Então, a instituição de um protocolo de sepse multicêntrico, ele traz um resultado que diminui variabilidade, ele é importante. O controle glicêmico, muito padronizável, parinização plena, eu tenho muito padronizado, metodologia de terapia renal substitutiva é padronizável, então entender o que é protocolo e o que é diretriz, essa separação, e que não, obviamente, a depender da organização, uns vão ser mais fáceis, uns vão ser menos difíceis, um vai ter que seguir uma diretriz, outro vai ter que seguir um protocolo, mas entender que existe essa dificuldade. E para cada protocolo que fizer, não adianta fazer um documento. Se você não fazer um documento por si, ele vai ter um impacto pequeno. Se você vai entender que aquele protocolo é importante, ele vai entrar numa categoria se ele vai ser gerenciável ou não. E se ele é gerenciável, vou ter monitorar indicadores de processo, monitorar indicadores de resultado, e antes do início daquele protocolo, eu já defini qual é o meu objetivo. Se meu objetivo no protocolo de sepsis é a diminuição de mortalidade, porque é uma doença de alta mortalidade, isso um resultado assistencial robusto que queremos como empresa, nós produzimos o protocolo baseado naquele processo. Se a parinização plena, por exemplo, é um processo que talvez eu não precise gerenciar, seja uma fonte de informação, eu consigo fazer um protocolo, padronizo, mas eu diminuo o meu olhar sobre aquele protocolo do ponto de vista de gestão. Então, talvez ele não se torne gerenciável, ele possa ser um protocolo de disponibilização e execução por unidades, padronizado, mas não necessariamente gerenciado. Então, é um outro conceito também que eu queria compartilhar. E aqui, não vou entrar em méritos a fundo sobre esses conceitos de inovadores do sistema de saúde, seja metodologia Lean ou Six Sigma, mas para quem não conhece, né, eu costumo dizer isso para todo mundo que eu tenho relacionamentos dentro da empresa, que eu tenho algum contato, né, que quando a gente vê muitas unidades, a ideia é por que elas estão variáveis. E a frase que eu falo é variabilidade e oportunidade. Então, se você vai com essa premissa de variabilidade e oportunidade, você consegue encontrar os grandes outliers onde que tem a possibilidade de algum tipo de melhoria. A variabilidade, ela vem do conceito do Six Sigma. Então, se você diminui a variabilidade, você consegue minimizar, você consegue ter previsibilidade de resultado e você minimiza aqueles de maior impacto. Aqui é um exemplo clássico, que é um exemplo de SMR, tá? Então, se a gente tem um grande volume, 70% das unidades estão ali próximo de um 0,8 de SMR, e você tem uma grande variação de 1,1 a 0,7, que é uma grande variação especificamente nesse exemplo, tá? Sem entrar em méritos críticos. Então, entender por que a gente tem essa grande variação. Por que um é muito baixo e um é muito alto? Qual é o nosso objetivo? Que todos eles entreguem o mesmo resultado. Se tem muita variabilidade, vamos entender o porquê que quem está indo muito bem tem um bom resultado e por que quem está indo muito mal possa melhorar para diminuir essa variabilidade. A variabilidade aqui, no caso desse exemplo aqui, é a gente conseguir buscar se aproximar daquele de melhor performance. Esse é um exemplo, né? E outro conceito que eu também trago, que precisa estar o tempo inteiro pensando, seria o conceito Lean, né? O conceito de eliminação de desperdício e mudar um pouco a forma como você enxerga os processos dentro desse caminho de gestão de unidades. A maioria, pelo menos o que eu conheço dos sistemas de múltiplas unidades que possuem, é bem chuto. Então, no meu caso, por exemplo,
bem enxuto. No caso, eu como médico, uma enfermeira e um físio para N hospitais. Então, precisa que a forma de você lidar com aquelas unidades, elas não tenham ruas, sejam muito mais fluida, capilarizada. Então, entender como que os processos podem ser executados, mas sem ter esse desperdício do processo, diminui a carga de trabalho, seja da gestão de múltiplas unidades, ou seja da implementação dentro de cada unidade. Então, são conceitos administrativos que eu acredito que quem está na posição de gestão de múltiplas unidades precisaria dominar. E aqui o dominar que eu digo não é ser professor, como a gente tem alguns colegas aqui que são, mas é entender conceitos e ver no seu dia a dia como que esses conceitos poderiam ser implementados, né? Então, esse é um ponto. Mas nem tudo são flores. Falei algumas questões de conceitos, mas tem alguns pontos que é de vida real. E eu queria trazer não só a minha experiência, que foi um pedido do Dr. Ederlon, mas também algumas outras que eu conheço, apesar de serem poucas, mas que possam contribuir para quem estiver caminhando para essa mesma posição, né? E logo quando eu entrei, eu tive o primeiro contato com uma rede pública, uma rede de Ontário, através de um reporte. E essa rede do estado de Ontário, no Canadá, ela era muito pragmática e me chamou a atenção da forma como eles enxergavam as unidades de terapia intensiva lá. Por que pragmática? Porque eles conseguiam transformar um N grande de unidades em uma maneira simples de você gerenciar todas elas. E essa simplicidade, ela se resume em três tópicos muito claros, né? Primeiro, indicadores claros de performance. Aqui o modelo que eles usam é tipo de BSC, tipo scoreboard, que permita fazer análise de indicadores, um checklist, que seria um mapeamento de processo básico, que, do ponto de vista de pilar de gestão de redes, é simples de ser feito, e um entendimento do perfil da unidade. Esses três pontos é a base de uma gestão de rede de Ontário. Então, isso aqui me ajudou muito a pensar e estruturar, pelo menos do ponto de vista mental e pragmatismo, a execução do dia a dia, né? Como tudo que a gente faz. Então, os reportes que eles apresentam, a forma como eles estão inseridos, são de maneira muito pragmática, não se perde muita energia em questões que não têm tanto valor. Aqui é um exemplo, né? Nós temos, por exemplo, os nossos indicadores obrigatórios de RDC 7, mas não necessariamente aqueles estão alinhados com a instituição ou o sistema que você está inserido. Então, aqui eles definiram os indicadores principais dele, baseado em qualquer tipo de domínio, seja domínios de recursos, estrutural ou processo, o que for, mas foi definido deles e eles acompanham esses indicadores, seja juntando todos eles de uma grande UTI, que é um ponto, ou seja, eles olhando isso de UTIs separadas, que permite a busca da variabilidade. Aqui foi quando eu comecei a imaginar, quando eu comecei a trabalhar com isso, como eu poderia executar. Então, foi um primeiro aprendizado, né? A utilização desses reportes, dos sistemas de informação, eles pelo menos ajuda demais a enxergar o todo. Dá para fazer uma gestão de UTI, de uma UTI com Excel. É impossível fazer gestão de múltiplas unidades se não tiver sistemas de informações robustos que tragam as informações on time para tomada de decisão rápida. Lembrando que uma mudança de rota que você faz para 30 unidades, o efeito é gigantesco. Então, quanto mais ações estruturadas, estratégicas e assertivas você tomar, a médio e longo prazo, o resultado é fantástico. Então, a velocidade de tomada de decisão de múltiplas unidades ela é mais lenta, naturalmente, mas a gente precisa tentar acelerar isso com todas as ferramentas possíveis, né? Esse aqui é o exemplo do checklist, mas é um exemplo de mapeamento de processo, resumidamente. Então, define-se quais serão aquelas questões estruturais ou processos mínimos e as unidades fazem aquela avaliação. Então, quando você pensa em múltiplas unidades, se você fizer um processo simples de checklist de mapeamento de processo, você consegue entender do ponto de vista de prioridade o que cada unidade estaria necessitando de ajuste, né? Esse é um ponto. E quanto a perfil, que eles usam uma ficha, mas se você tem um sistema de informação automatizado, não precisa, mas é só para entender as diferenças entre elas e, principalmente, em caso haja necessidade, se houver muita variabilidade e heterogeneidade, você dividir dentro desse sistema de múltiplas unidades determinados níveis, né? Então, se você tem 3 ou 4 unidades com um nível de alta complexidade, outro de médio, outro de baixo, para permitir benchmark e comparação entre essas unidades. Então, o entendimento do perfil dentro de uma gestão de múltiplas redes, de múltiplas unidades é assim. E, finalmente, chegando na minha experiência, né? Eu levei bastante tempo para encontrar o óbvio. E
eu acho que esse aqui é o momento que a gente pode compartilhar o óbvio, mas que para mim faz muita diferença, né? O doutor Elon falou que ele achou interessante a forma como eu gerenciava, que na verdade não é nada demais, é bem simples, só que para chegar nisso foi anos de experiência até conseguir entender que isso aqui do meu ponto de vista, para o momento em que eu estou vivendo, independente da organização qual eu estou inserido, entrega valor do ponto de vista de múltiplas unidades. E é simples, é a gente pensar no simples de custo-efetividade, que aqui eu trouxe o clássico do ponto de vista leigo, né, que é o doente certo, pelo tempo de tratamento certo, com resultados adequados e com custo adequado, mas transmitindo isso para um ponto de vista de gestão e administração, principalmente de UTI, a gente trocaria as palavrinhas. Então, nós avaliaríamos a entrada do doente de forma adequada, seria um primeiro pilar de custo-efetividade, eficiência operacional. A duração de internação em UTI ou hospital, mas aqui é um exemplo de UTI, seria um outro pilar. Os desafios, os desfechos, que quanto mais robusto é aquele desfecho, melhor é o nosso KPI para entregar resultado. E, obviamente, tudo isso tem que ter sustentabilidade com custo. Então, esses quatro pilares, se nós conseguirmos que todas as unidades enxerguem eles da mesma forma e tenham um direcionamento, você consegue que essas unidades entreguem resultados sinérgicos, caso a organização que você esteja inserida tenha a mesma necessidade. Para mim, isso independe da organização, porque é bom senso, é boa medicina, mas o sistema de saúde não é tão simples, né? Do ponto de vista de alocação, trouxe aqui alguns exemplos de indicadores chaves para cada um desses processos, alguns com vantagens e desvantagens. Do ponto de vista de alocação, esse é o mais difícil, dá para discutir uma hora só sobre isso, mas em resumo como a gente avalia se o doente está sendo indicado para ir para a unidade de maneira correta, né? Então, existem maneiras indiretas, como taxa de internação de pacientes de baixo risco, por exemplo, você usar um SAPS para definir mortalidade menor que 3%, ou usar a própria categoria de prioridade CFM, que quem cria o dado é quem recebe, ou se você faz por auditoria de quem solicita, mas infelizmente esse dado não é tão acurado, ou fazer para o processo de auditoria utilizando algum critério pragmático e padronizado, seja um critério local ou critério padronizado por ferramentas de plano terapêutico, como o MCG e o Intercol. Aqui são alguns exemplos do que como fazer uma boa avaliação de alocação. Do ponto de vista de duração, aqui a gente tem um problema. A duração de internação ela não é tão boa para a gente fazer isso, já que se você tiver uma heterogeneidade das unidades, você perde um pouco a capacidade de comparação. Então, um dos exemplos para mitigar isso é fazer ajustado ao risco, né? Então, um dos exemplos é o TDIP, a taxa de duração de internação padronizada que tem no software do EpiMed. Isso permite uma melhor avaliação da duração de uma maneira mais acurada. Então, é um exemplo de um indicador, de um KPI especificamente para esse pilar. Os desfechos robustos, esses são mais simples, eu acho que não tem muita dúvida que aqueles de maior impacto dentro de uma UTI é a mortalidade, e o que tem impacto tanto de mortalidade quanto de custo seriam as infecções. E custo, aqui eu discriminei em três grandes indicadores, seria o indicador de custo por diária, geral, custo fixo por leito, que aí seria fixo por fixo, e o variável por diária, variável por variável, né? E lembrando que eu falando de custo e não ticket, porque do meu ponto de vista, nós precisamos enxergar a sustentabilidade financeira baseado no custo da entrega do serviço, e não no quanto que ele tem de lucro. Isso é outro ponto, é outra discussão, se é ticket ou receita, mas se nós estamos entregando que é a melhor assistência por um custo sustentável, a gente precisaria olhar o indicador de custo e não de ticket, né? E aqui é um exemplo de utilização de alguns conceitos anteriores, que é o conceito da variabilidade, aqui entra o conceito do benchmarking e o conceito de metas dos KPIs. Então, aqui é o exemplo de uma rede com 7 unidades, onde que a gente tem uma proporção de pacientes de baixo risco muito alto, no hospital EIA. Então, pensando em oportunidade para diminuir a variabilidade, a gente entender se temos ferramentas de priorização, de alocação padronizadas. A ideia é que a gente consiga diminuir a variabilidade, por que temos tantos outliers. A mesma coisa da duração, se usar a duração ou se usar o TDIP. A mesma coisa do SMR, a mesma coisa do custo. Então, quando a gente coloca isso em perspectiva, você diminui o gasto de energia de gestão em unidades de baixo impacto e aumenta o gasto de energia nas de alto impacto, desde que como esses KPIs são estratégicos, você tenha definido ferramenta de monitorização e ferramenta de execução.
Então, a ferramenta não adianta nada cobrar sem ter ferramenta de execução, né? Então, a ferramenta de execução da alocação é ter critério padronizado, a de duração é ter processos envolvidos com a saída e a entrada do paciente, e a saída do paciente, desculpe, a transição de cuidados mais robusto, né? Então, aqui é o exemplo do uso da variabilidade benchmark em meta. Tá? Aqui, para entender a magnitude do ganho de escala, né? Esse aqui é um exemplo de uma UTI, de uma rede de 200 leitos, de um tempo médio de permanência de 6 dias, com 11.400 admissões anuais, uma taxa de ocupação de 95. Assim. Vamos dizer que executamos uma série de intervenções focadas em diminuição do tempo médio de permanência, como KPI, e a gente diminuiu 0,5 dias. Tá? Qual é o impacto disso quando a gente tem numa rede, né? Só para entender, do ponto de vista, se não houver nenhum número de admissões novas, mantendo o mesmo número de admissões, a gente teria, por uma estimativa de R$ 4.000 por diária, a gente usou para a entrega do mesmo resultado, pelo menos operacional aqui, 5.700 diárias a menos. Do ponto de vista de magnitude de efeito, em um ano foi 22,8 milhões de custo evitável. Isso se você não tiver aumento de admissões. Se você aumenta a admissão, isso aqui ele aumenta, porque você coloca mais doentes com indicação, desde que você monitore isso, dentro de um recurso que precisa. Então, 0,5 pode não ser nada. Quando você coloca em escala, se torna resultados monstruosos e fantásticos. E mais que isso, assim, um outro ponto também, não existe nenhuma intervenção de impacto financeiro em UTI que seja tão relevante quanto aumento ou diminuição de diárias. Pode fazer intervenção que for com o uso de tecnologia ou padronização de medicamento ou eliminação de desperdício de exames, nenhum tem tanto impacto quanto diários, porque a diária é o mais caro dentro de uma UTI. Então, aqui é um exemplo clássico, né? E, por último, do ponto de vista pessoal, aqui eu pus algumas questões, umas dores sentidas, que durante esse tempo que eu trilhei na gestão de múltiplas unidades. Aqui é o momento em que tudo que você domina é testado. Por exemplo, a liderança, né? Você deixa de ter líderes de pessoas executoras e você começa a liderar líderes. Isso já é um primeiro diferencial. A forma de se comunicar precisa modificar, né? Nunca a negociação ela foi tão importante, já que, diferente de você trabalhar em um hospital, você muitas vezes tem que lidar com centenas de pessoas e líderes diferentes que vão ter visões, caminhos, opiniões extremamente diversos dentro de um processo de alinhamento estratégico, né? A inovação, capacidade de inovar, então vai chegar uma hora que você vai ficar sem ideias e ter a capacidade de inovar, e principalmente o trabalho colaborativo com o time ajuda muito isso, com líderes, com coordenadores. A resiliência dentro de um sistema de saúde maluco que a gente vive, então, entender que isso é normal, que você precisa aprender a lidar com essas situações, já que isso acontece e vai acontecer com todo mundo. A questão do sistema de priorização, qualquer método que você entenda, seja através de variabilidade, uso de Pareto, qualquer outra ferramenta, então a priorização é principal, uma habilidade que precisa ser estressada nesse momento, e claro, comunicação assertiva, já que, como a gente falou, ela é a premissa do caminho, de onde a gente vai entregar o resultado. E as ferramentas de gestão, elas são importantes, sim, eu não coloquei aqui, mas eu não colocaria ela como um ponto principal, eu colocaria como ponto secundário, porque você vai lidar com pessoas que vão dominar ferramentas de gestão, então é importante que você tenha um mínimo de domínio. Eu sei que o tempo já está acabando, mas para quem fosse aventurar, era uma sugestão de que primeiros passos que você poderia ter se tiver numa posição como essa, né? Então, sistema de informação, alinhamento estratégico, define KPI, comunica claro, lidera líderes, padroniza o necessário, tudo que for importante, trabalhe com prioridade e pense sempre em ações escaláveis de alto impacto. E, respondendo à pergunta, quais são os principais desafios do meu ponto de vista, na minha experiência, comunicação, sistemas de informação, que aqui é um outro mundo, a gente tem muita dificuldade de ter dados confiáveis e acurados, e principalmente navegar pelas mudanças abruptas do sistema de saúde atual. Acho que é isso. Obrigado. Estou à disposição para conversar. Cadu, parabéns, cara, excelente. Acho que você conseguiu cumprir o objetivo aí com sobra e imagino que tenha muita gente querendo fazer muita pergunta, mas antes até de eu abrir aí para o pessoal perguntar, eu vou fazer
uma pergunta que eu acho que é bastante pertinente. Como que você conta pro pessoal essa tua função? Como é que você faz o pessoal entender o teu papel? Que você não é apenas um chato que vai encher o saco e atrapalhar aqui a minha organização da minha UTI. Se quiser te compartilhar a tua tela, fica à vontade. Perfeito, Derlon. Essa é uma pergunta que eu me faço também, e já me fiz também. O que que acontece, assim, eu acho que eu vou colocar alguma experiência, tá? Minha experiência é que vamos dizer que eu já estou como gestor de múltiplas unidades, e eu tenho um coordenador novo entrando. Esse processo inicial, que eu dou o nome de onboard, ok? Mas esse processo inicial é o que determina todo o trabalho futuro. Então, de maneira pragmática, assim, modelo de onboard pragmático com aquele profissional coordenador da UTI. Esse é o primeiro ponto. Como eu explico para ele? Eu tomo muito cuidado porque o coordenador da UTI ele é um dos clientes, mas acima dele é a instituição onde ele está inserido. Então, minha experiência, eu começo sempre pela organização, por diretores e gerentes, alinho a estratégia com ele, com diretores e gerentes, para depois alinhar a estratégia com o coordenador. Então, a minha função, ela não é uma função de coordenação de UTI, ela é uma função de ser o direcionador da estratégia da organização para aquela UTI. Então, eu falo que eu sou o farol, é como se eu falasse assim, ó, o caminho é aqui. Explico por que é o caminho, coloco todas as ferramentas disponíveis, estou à disposição, vou executar tal e tal questão do que a gente acredita que é o caminho, e não, sinceramente, Ederlon, não tem muito problema, porque se tem bom senso, assim, as pessoas começam a entender que tem razoabilidade, né? É, eu costumo dizer que a minha função é de influencer, essa é a verdade. Eu sou um influenciador das pessoas, dos coordenadores, eu não sou um gestor deles. Então, eu preciso garantir que eles confiem no que do que eu estou falando. E para isso, eu preciso dominar a estratégia da empresa, que aí é um outro problema. Dentro do sistema de saúde ao qual estamos inseridos, essas estratégias das empresas mudam o tempo inteiro. E por mudarem o tempo inteiro, a gente fica muitas vezes com uma dificuldade da comunicação, não por nós, mas por onde estamos inseridos. Tá? Então, esse é uma dificuldade. Mas de maneira pragmática, onboard bem feito, alinhado primeiro com o líder dele, depois com ele. Essa é a forma como eu faço. Eu explico que eu sou um influenciador, que não vou fazer microgestão e ele está livre para flexibilizar e executar todo o processo dentro da UTI dele, seguindo essas premissas. E aí, um ou outro protocolo mais rígido, ele acaba entendendo por que está inserido. Vários caminhos levam a Roma, é outra frase também que eu falo muito. Luciano, pode fazer a sua pergunta aí. Acho que o Viviane, então, depois o Luciano faz a pergunta dele. Viviane. Bom, primeiro, Brandão, parabéns aí, excelente aula, excelentes reflexões. Eu queria te fazer uma provocação, acho que quando a gente fala, né, de todas essas questões da gestão, hoje você falou, né, de estratégia das empresas, mas hoje a gente está muito pressionada também pelas operadoras, pelas mudanças que estão acontecendo dentro delas. Quando você fala de gestão de múltiplas unidades, você tem experiência com gestão de modelos de remuneração diferentes? Então, unidades com modelos então, um mix de fee for service com diária global, como é que, e se você tem essa experiência, se não tiver, qual que é a sua ideia para trabalhar com isso quando a gente fala de gestão de múltiplas unidades, de modelos de remuneração diferentes? Viviane, você não tem noção do quanto que isso é complicado. Assim, a empresa que eu estou e toda a minha formação profissional é uma empresa com uma tendência a uma remuneração que não é fee for service, não é de área global, é um modelo de Adjusted Budget Payment, então é um de orçamento fixo, então o objetivo é eficiência operacional, porém elas não são fixas, né? Elas são mistas, né? A maioria é mista. E a depender dessa proporção de
operadoras inseridas dentro de cada unidade, existe essa questão que você colocou, tá? Como eu lido com isso, tá, Vivi? Vou ser bem sincero assim. Eu tenho uma premissa de que a boa medicina, boa medicina, gestão e assistencial, tá? Ela é custo efetiva e ela aumenta a receita, desde que todos os envolvidos no processo executem a sua atividade. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar exemplos de todo mundo aqui, eu acho que todo mundo é maduro para entender. Uma unidade em que você tem uma melhora de eficiência operacional de uma operadora, e for um pacote por diária global, por exemplo, teoricamente, o total de diárias possa diminuir caso você melhore muito a eficiência operacional. Se você interna 100 doentes, que ficam 5 dias, são 500, se você gira para 4 dias, com assistência mantida, com tudo, vai para 400, você perdeu 100 diárias. Isso é verdade, é fato. A questão toda é que o poder de negociação da remuneração não é por diária só. A partir do momento que você enxerga a operadora, que você está ganhando uma receita sobre ela e não ela se tornando parceira, os diretores, geralmente diretor, tá? Eles entendem que é isso, a gente tem que manter os 500 diários. Só que, cada vez que você libera um leito para internar um doente, se ele sai de 5 para 4 dias, você ganha para cada doente 4 diárias. Então, dentro do processo da remuneração, eu executo o seguinte: toda vez que existe uma discussão sobre essa, eu falo, a gente melhora a eficiência, libera leito para internar mais. E aí eu fiz um gráficozinho, se você colocar em qualquer Excel, tá? Você vai fazendo-se a cada 10% de doentes a mais, diminuindo o tempo médio de permanência. É uma curva logarítmica. E aí ele vira em progressão geométrica depois que passa de 20%. Então eu falei, se todos fizerem o seu trabalho, por exemplo, nós da UTI fazemos o trabalho de eficiência e a unidade de negócio hospital faz a dele. Como? Negociando com as operadoras, mostrando, estou eficiente, me traga mais doentes. Se entrar mais doentes, é uma curva de progressão geométrica, é logarítmica. Então a receita aumenta. Então a receita só diminui. Se todos fizerem o trabalho deles, a receita aumenta. Então eu trabalho dessa forma. É difícil? É difícil pra caramba, Vivi. É muito difícil. Nem todo mundo entende. Existe uma cobrança por resultados de curto prazo. É mais fácil você não ser tão eficiente do que você buscar novos negócios. Mas desde que a estratégia esteja alinhada com isso, dá para trabalhar. É mais ou menos como eu faço. E assim, à medida que você vai tendo experiência de sucesso, isso é um outro ponto também, você convence, sabe? Se você pega o que aconteceu em uma instituição e prova por A mais B aquilo, é mais fácil você convencer. E qual a vantagem de múltiplas unidades? É que você tem isso. Eu falo, eu sou a ponte, eu sou o que mais aprendo. Porque eu vou numa instituição, eu vejo um resultado, eu aprendi com aquilo. Eu vou na outra, eu compartilho aquilo, eu sou uma ponte dela. E, para mim, pessoalmente, eu tive duplicidade de conhecimento. Quem forneceu, às vezes não aprendeu nada. Quem recebeu só perdeu um. Eu aprendi dos dois. Então, essa ponte a gestão de múltiplas unidades, o gestor, ele é essa ponte, sabe? Então, aprendi muito com isso. Mas não sei se eu te respondi, mas Mas, números de experiência. sem dúvida, Cadu, e eu acho que essa é uma coisa que a gente pode passar para quem é menos experiente, sempre na terapia intensiva, reduzir o tempo de permanência, aumentar o giro de paciente, torna a UTI mais eficiente, do ponto de vista financeiro, principalmente. Claro que a maioria dos gestores que não têm a experiência ficam ainda presos com a ideia de que quanto mais tempo o doente ficar lá dentro, mais diárias ele rende e mais eu vou ganhar. Isso é um ônus para nós. Mas aí, Catu, deixa eu pegar aqui uma deixa. Bom, claro que você está numa rede, vamos chamar de vertical, mas que recebe o seu paciente de operadoras também, e que já deu para entender que você tem um mix disso, alguns mais, outros menos, etc. Mas, óbvio, quando você está numa questão onde a eficiência operacional é o que predomina, se você conseguir mostrar num hospital que você fechou o leito de UTI, isso é uma coisa maravilhosa e todo mundo vai bater palmas, o que na maioria das situações não é. E aí eu pergunto para você, claro, não é a tua praia, não é a tua experiência, mas quando você está fora disso e você está numa gestão de múltiplos UTIs, onde predominantemente você é um prestador de serviço para as operadoras, você acha que a tarefa fica mais difícil? Fica, Delon, fica. Esse exemplo que você deu do fechar leito não foi à toa, né?
É, o que, sabe o que é o difícil, o Delon? Eu vou ser bem sincero, assim, é que a gente está pensando muito do macro, mas se põe na posição de um técnico de enfermagem que perdeu o emprego, sabe? Sim, claro. Se põe na posição de um profissional médico que tinha aquele plantão garantido dele para viver, né? Então, assim, é difícil, assim. Eu acho que apesar de, eu vou só mudar um pouquinho a palavra, apesar disso ser bom, eu acho que ele só é bom porque alguém não fez a sua atividade direito. Qual é a atividade direito? Conquistar novos beneficiários para aquela operadora. Tá? Então, assim, eu sinto que é Não necessário, mas gera uma fechou o dor. excelente É trabalho de isso. todos, como você falou antes. Exato. Mas, assim, não era não precisaria ter fechado. Precisa fechar, mas não precisaria ser todo o sistema. Ah, mas às vezes não é culpa do indivíduo, é culpa do sistema. Sei lá, pandemia, que é o número de beneficiários, sei lá. Mas isso não é sempre positivo. Ele é positivo em determinado momento, tá? Então, do ponto de vista de mercado, ele não aí muda, né? Obviamente, né? Porque quanto mais leito, você tende a ter um aumento da receita. Só que não adianta ter uma UTI com taxa de ocupação muito baixa. Então, aí você vai ter um custo fixo que precisa ser estudado, quanto que vale a pena aquele custo fixo que não é pequeno, já que 70% do custo da UTI é fixo, que eles vão ter caixa para aguentar, vai ter unidade de negócio, outros não, e que vai precisar fechar. Aí é uma questão muito mais local, né, de cada questão individual. Eu conheço unidades com taxa de ocupação baixa que estão abertas, não necessariamente dando lucro, mas é pertinente manter, sabe? Outros não, se cair 2% já fica um saldo negativo. Às vezes tem até a questão estratégica, que a unidade precisa estar aberta por conta da missão do hospital, etc. Enfim. Exatamente. Alguém aí, alguma pergunta, pessoal? Ah, Posso fazer uma pergunta, Derlon? Boa claro, noite. Oi, claro. Cadu, tudo bom? Oi, Dando Amanda, tudo? continuidade, né, na nossa reunião dessa semana. Pois é. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Eu queria saber, Cadu, se você tem trabalhado diretriz, porque às vezes a gente tem UTIs que tem mais perfil cirúrgico e outros clínicos. Nessa visão global, se tem alguma peculiaridade que você utiliza para esse direcionamento aí de acender a luz? Menos do que eu gostaria, Amanda. Vou responder dois pontos. Primeiro, o que eu faço, né? Eu faço menos do que eu gostaria. Como, tudo que eu falei, né? Às vezes a gente fala que é bonito, mas não é sempre assim, né? Tem muito percalços, é difícil. A gente faz menos do que gostaria, principalmente quando você olha exemplos tipo o Canadá, a Austrália, o Reino Unido, que existe grupos administrativos, né, grupos de gestores macro nessas unidades, não pessoas, né? Quando você é pessoa, é um trabalho para ação monstruoso, né? Mas respondendo objetivamente, por exemplo, perfil cirúrgico é altamente padronizado. Você usa qualquer metodologia, seja ERAS, o que for, mas dá para você padronizar o processo cirúrgico, tá? Infelizmente, a gente, hoje, na nossa experiência, a gente ainda não faz isso de maneira clara, é feito para pontuais. Por exemplo, cirurgia cardíaca. Perfeito, isso aí dá para fazer de uma maneira muito clara em múltiplas unidades com resultados fantásticos, tá? Isso aí é a experiência, pelo menos, que eu posso falar, tá? O restante não, porque a gente não conseguiu implementar, mas meu sonho é ter um ERAS de cirurgias de alto volume. Resumidamente, é isso. Se um dia isso for implementado em rede, o resultado é fantástico, né? Lembrando que eu falo por mim, né? Turma, alguma outra pergunta, algum comentário? Cadu, vamos falar dos 4 pilares. Sim, Você já deu bastante ênfase aí para a questão do custo, para a questão do tempo de permanência, enfim, e, óbvio, o desfecho duro, isso é estratégico para todo mundo, mas eu queria botar foco num pilar que me atrai muito, né? O paciente adequado. E eu acho que esse é o maior desafio no nosso país, né? E aí eu vou ampliar bem, tanto o serviço público quanto privado, e os teus KPIs ali que você escolheu para aquilo, eu acho que bem apropriados, mesmo quem não quiser complicar muito, você pensar lá nas prioridades, eu acho que vale. Acho que os riscos de mortalidade de 3% pelos SAPs também é um que vale bastante.
eu tenho a sensação de que esse é bastante desafiador. É isso que você vê na prática? Ele não é só desafiador, Edelon, como que eu acho que é um dos mais importantes. Porque ele é o começo de tudo, sabe? É a porta de entrada, assim. Então, para mim, ele é um dos mais importantes hoje, tá? Esse é o ponto. É, eu vou tentar compartilhar esse slide ali só para mostrar uma questão sobre a alocação. Eu acho que todos aqui têm algum tipo de experiência sobre avaliação de adequação, tá? Não vou dizer que a que eu tenho é melhor ou pior, todos aqui têm alguns podem até falar qual foi a experiência, mas em tudo que eu já vi, o Ederlon, o melhor modelo, do meu ponto de vista, para responder essa pergunta é quando existe uma auditoria externa, quando alguém independente, imparcial, por método pragmático, padronizado, validado, faz essa auditoria. É onde traz mais valor, tá? Só que não é fácil ter isso. Pode fazer para amostragem, o que for, não é fácil. Os outros, usando prioridade e taxa de baixo risco, é método indireto, né? Não é um método direto. E por ser método indireto, ele permite pouca capacidade de intervenção. E aí que eu acho que é a sacada da auditoria, que é onde que ganha, né? Se você permite a auditoria, você consegue controlar e entender qual é o perfil de não conformidades, por exemplo. Exemplo clássico, tá, que a gente vê, internação latroplastia de joelho, por exemplo, sem intercorrência anestésica. É um tipo de cirurgia que o uso do recurso UTI é desnecessário. E aí ele pode ser classificado como uma prioridade 2 e que não é uma prioridade 2 do ponto de vista de recurso, né? Então, quando você faz a auditoria padronizada, é isso que é o que eu acho que é a frase, é padronizada, tem que ser padronizado por todo mundo, ou uma utilização de uma ferramenta externa, fica mais tranquilo, fica mais fácil. Mas eu acho ela mais importante. E digo mais, quem tem isso é um baita diferencial de mercado. Não sei se todo mundo concorda aqui, porque responder essa pergunta, quantos por cento dos meus doentes têm a indicação com assertividade, é um baita diferencial de mercado. E ela influencia em Esse aqui todos os outros, né? Para quem não conhece, a plataforma MCG influencia tudo, porque você evita depois, né, no caso, né? Isso que a gente não falou de paliativo, que é outro ponto também. Mas, para quem não conhece, método MCG ou Intercall são plataformas de plano terapêutico, um software americano, que eles padronizam, baseado em evidência, critérios de internação em UTI, além dos tradicionais, de SCCM ou alterações sinavitais clássicos. Então, é interessantíssimo. Quem não tem experiência, se tiver, vale a pena olhar com outros olhos. Acho que é Só para isso. vocês terem uma ideia, pessoal, quando a gente pega aí os dados do EpiMed, que vocês sabem aí cobre cerca de 50% dos leitos de UTI adulto, mais de 20% dos pacientes internados nas nossas UTIs têm uma probabilidade de óbito menor do que 3%, e, de acordo aí com o KPI proposto pelo CADU, não estaria encaixado na questão da alocação adequada, claro, considerando isso como o teu KPI escolhido. Fala, Amanda. Aproveitando aí tantos gestores mais experientes, vocês têm algum ponto de corte também para utilizar os SAPs, visto que é uma ferramenta mais cara essa proposta do Cadu? Mas o que seria aceitável eu ter na minha UTI com SAPs com uma mortalidade prevista menor do que 3%? Deixa o Cadu responder aí primeiro. Não, eu quero ouvir. São dúvidas minhas também. Essa eu quero Bom, ouvir. Porque, assim, tudo que eu compartilhei aqui foi todos conhecimentos construídos de tempo, né, de experiência, né? Eu acho que aqui a gente precisaria ouvir até mesmo uma crítica, né, sobre se alguém falar assim, Cadu, isso aqui eu acho que está errado por causa disso, por favor, fale que às vezes a gente está indo por um caminho e tem uma casca de banana não vista, né? a regra para qualquer Aproveitando, indicador, ele só tem validade se tiver aí uma meta, óbvio, e essa meta você define de duas maneiras. Ou você utiliza o teu dado prévio e gera uma meta desafiadora, né? Ou você utiliza o benchmark. Se a gente for usar aqui o benchmark, eu acabei de falar ele para vocês, 20%. E aí você vai olhar como é que está a tua UTI. Se ela estiver acima do 20%, você já sabe que, pelo amor de Deus, eu tenho que pelo menos ir para a média.
E aí, óbvio, a partir daí você tem que reduzir. A ideia, lógico, né, pessoal, é que nós estamos utilizando a UTI para um paciente onde o benefício dele é mínimo. Se você imaginar que você tem mais de 20% de cada 5 pacientes que você interna na sua UTI, um deles não precisava estar lá, né? Ô, Ederlon, eu Mortalidade é vou uma puxar o coisa que é um gancho aí que problema, viu? Desculpa. Mortalidade é uma coisa que é um problema. Não, eu não sei em relação aos SAPs, mas eu lembro do Apache 2, que certamente muitos de vocês utilizaram. O critério de inclusão do Apache 2 no Prowess, era um dos critérios era Apache acima de 25 ou mais. Vocês lembram qual era o critério de grave, o Apache para considerar uma pancreatite aguda como grave? Qual era o valor do Apache? Com certeza era lá para trás, era bem menor que isso. Era abaixo de 10. Bem menor que isso. Então, hoje em dia, tem uma palavra ou uma expressão bonita para classificar os subgrupos de paciente, né? Subfenótipos, não é? Então, tu tem um paciente com um determinado grupo. Então, assim, cada vez mais eu tenho não me agarrado tanto a essa questão da mortalidade, porque se tu pegar a cardiologia, que tu citasse alguns exemplos, cirurgia cardíaca, poxa, uma CRM num centro americano de primeira, ela está abaixo de 3% a mortalidade, 2%, 1,8%, por aí. E tu tem N variáveis, né? Fração de ejeção, idade, comorbidades, enfim. Então, eu acho que é preciso estratificar também, dentro das patologias, as características dos pacientes. E aí entra me lembra um ensaio, um comentário que saiu, acho que foi na Crítica Qualquer há algum tempo, se o uso de protocolos não está emborrecendo o médico, né? Porque tira dele, tu conhece esse, né, Cadu? Que tira dele a capacidade de ter um julgamento em relação ao curso É o clínico mais de um... ouço. Hã? É o que eu mais ouço. Oi? Ouço muito isso. Não é? Então, é complicado, às vezes, a gente pegar. Eu acho que a gente tem que, pelo menos assim, ter uma parametrização de gravidade dentro de um determinado grupo, não é? Para que não se coloque, né, todo mundo no mesmo saco. No mesmo. Fernando, eu tenho uma coisa que eu até mostrei, não sei se talvez eu não enfatizei, e eu acho que é interessante. Responde as duas perguntas, tanto a mortalidade quanto os SAPs. Muitas vezes a gente não tem a resposta correta ou a gente não tem aquela meta fidedigna por algum método, né? Igual eu falei, a auditoria é mais fácil, você tem questão mais na mão, a acurácia, você diminui, estreita a linha de resultado e de meta. Quando você não tem isso tão claro, a utilização tanto do benchmark, igual o Ederlon falou, mas eu uso uma outra estratégia, que eu acho que talvez seja o principal, é variabilidade. Então, se, igual o exemplo da cirurgia cardíaca, tá bom, 2, 3, 5, mas nenhum vai ser 10, sabe, Fernando? Então, Essa é a assim, talvez vantagem das entender a múltiplas variabilidade. unidades. Essa é a vantagem das Exato, múltiplas tamanho. unidades. Você tem a resposta ali. Exatamente. Na hora. E com a realidade independente de estudo, que eu acho que esse é um ponto, né? Eu falo múltiplas unidades, mas a gente pode colocar, por exemplo, múltiplas equipes. Ou a gente não conseguiria medir, por exemplo, performance de cirurgia cardíaca ajustada pelo tipo e equipe, né? Então, eu procuro enxergar muito mais entender se aquele detalhezinho é um detalhe e olhar sempre a floresta, em vez de olhar a árvore. Então, da floresta, eu consigo enxergar o outlier. Porque o outlier é o critério da grande impacto. Por isso que esse aqui é o slide que eu selecionei os amarelos. Não adianta você pegar lá um exemplo da duração do cara que está no hospital F e diminuir 0,2. É muito difícil para ele diminuir de 4,5 para 4,1. Mas é muito mais fácil do 6,5 para 4,5, por exemplo. E aí o efeito geral e não individual, ele é sempre maximizado quando você usa outlier. Então eu uso muito modelagem, as ordens de intervenção e o que gastar energia, baseado na variabilidade, na busca de outliers. Mato alto, resumidamente. Mato alto, mato alto, mato alto. Se for no mato alto, a gente não se preocupa com esses detalhes, entre aspas, tá? Importantes, mas são detalhes sutis de algumas circunstâncias. E o benchmark real, seja interno por múltiplas unidades ou externo, baseado, por exemplo, no EPIMED, como o Edu falou, aí ajuda bastante também a ter algum tipo de direcionamento, né? Ô, Catu, Eu faço isso, Amanda, do 3%.
O slide que fecha o conceito da gestão de múltiplas unidades, se eu pudesse escolher um, eu escolheria o de que variabilidade significa oportunidade. É o teu slide que representa o conceito por trás disso. A Amanda, que não fique muito atenta ali ao Lean e ao Six Sigma. Mas eu acho que sim, quando você fala em múltiplas unidades, é variabilidade e oportunidade. Mas eu percebi que a Lara não levantou a mão, mas ela Exatamente. botou a mão na boca. E vai, Lara. Socorro. Não, mas então, mudando um pouquinho de tema, Cadu, eu queria que tu comentasse comigo a questão de você tendo várias unidades e vários coordenadores, como que você organiza essa relação entre eles? Como que você organiza a questão do compartilhamento desses indicadores todos? Como que você consegue capilarizar tudo isso? Perfeito. Assim, como onde eu trabalho foi crescendo, né? Começou com 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30. Apesar de ter turnover, o turnover entre gestores, muitas vezes o tratamento meu com eles era uma construção de tempo, obviamente, com um bom adequado, da maneira estratégica adequada, individual entre eles e a forma da gente fazer uma comunicação da empresa para eles. Tá? Então, vou traduzir, dividir desses dois pontos. No início, quando você tem poucas unidades, você vai ficando... Você pega o macro, mas você ainda olha um pouquinho. Você vai se distanciando à medida que o número de unidades aumenta. Minha forma de agir, tá? Eu mantenho processo de reuniões periódicas com eles, só que é uma reunião um pouco diferente do que eu já vi em alguns locais. Vou dar um exemplo. Eu não ploto um gráfico de duração de ventilação mecânica e falo, hospital A, por que sua duração de ventilação mecânica está alta? Hospital C, por que sua reinternação está alta? Esse é um tipo de modelo que, do meu ponto de vista, não é uma transparência construtiva. Tá? Qual é o modelo que eu acho de transparência construtiva? Todos dominam, capilarizam a informação para onde tem que seguir. Todos sabem qual é que tem que seguir. E aí, dentro do meu cronograma de reuniões, eles apresentam. E aí, a função dessas reuniões corporativas, que é como eu chamo, é compartilhar soluções encontradas para os problemas dentro dos KPIs. Então, inverte. Então, em vez de ser a gente coordenando e executando como deve ser realizado, esse aqui é o caminho, quais foram os seus problemas, e aí eles direcionam as suas experiências. E, nesses momentos, quem não está conseguindo é ajudado por outro. Então, vou dar um exemplo. Uma instituição estava com uma dificuldade de diminuição de reinternação precoce. Então, a outra unidade, durante a apresentação, falou, eu fiz tal coisa aqui e deu certo. Então, esses momentos são os momentos de criação de pontes. Eu gostaria que fosse muito mais precoce, sabe? Mensal, quinzenal, o que for. Só que à medida que vai aumentando muito, fica bem viável por causa do tempo de todos, né? Então, um exemplo, assim, antes a gente estava com quase 30 unidades, hoje diminuiu, mas com 30 UTIs, como é que você faz esse compartilhamento mensal, né? É muito tempo. Então, acaba ficando bimestral ou trimestral. Esse é o ponto. Ou regional, né? Dependendo das questões geográficas. Mas respondendo entre eles, a reunião com um modelo da reunião diferente. Modelo de compartilhamento de experiência e não da gente cobrando indicador. Não sei se já foi em reunião. Por que tá assim? Por que tá assim? Por que tá assim? Ninguém vai ouvir isso de mim. Eu não falo. Por que tá assim? Apresenta, compartilha com a sua dificuldade, quem pode contribuir. Uhum, fantástico. E se eu Porque puder, cada um só dar uma tem um monte de esticadinha. reuniões nas suas unidades. Desculpa, Lara. Não, eu peço desculpa. E em algum momento, quando você tinha um pouquinho menos de unidades, como é que era a tua relação com cada um? Era de alguém que está fazendo desenvolvimento daquela liderança? Você faz escolha daquela liderança? Você direciona aquela liderança para alguma coisa? Imagino que agora que com 30 começa a ficar difícil. Mas quem é que escolhe essa equipe? Como que você desenvolve essa turma? Perfeito. Isso eu posso falar por mim, tá? Mas eu também posso falar do que tem de mercado que eu conheço, tá? Especificamente na empresa a qual eu estou, a definição do coordenador da unidade ela é feita pela unidade hospitalar. Então, eu estou informado de que ocorreu ou não mudanças, ou o coordenador ou não.
É um tipo de modelo que eu expliquei descentralizado, não é um modelo centralizado ao qual eu participo disso. Tanto que a minha função, independente de quem esteja, eu consiga exercer uma influência sobre ele positiva, seja de desenvolvimento pessoal ou mesmo estratégico, do que for. Obviamente que isso tem as suas nuances, então às vezes vai ter algum tipo de mudança por alguma razão, eu sou acionado para fazer uma avaliação técnica, sabe? Então, acabo trabalhando. Outras unidades, não. Outras unidades é modelo de gestão completa, que o gestor de múltiplas define todos os coordenadores dali. Geralmente em hospital. Quando tem um hospital, aí tem um gestor que tem 6 UTIs, geralmente ele define as coordenações de todas. Tá? É muito difícil, assim, você primeiro conhecer todas as pessoas quando tem um N muito grande, tá? E respondendo, Lara, a sua pergunta sobre como desenvolvo. Quando era menos, quando era menos, eu mantenho também um cronograma de visita. Quando era menos, era muito mais fácil. Você tem 5 hospitais, toda semana você está ali em algum, né? Quando vai para 30, você não vai conseguir, às vezes, ir em um durante 6 meses. Então, é fato isso, né? E isso diminui a probabilidade de você desenvolver um líder. Diminui, isso é ruim. Então, eu acho que, às vezes, eu falei sobre a parte boa, né? Mas o tamanho, ele tem suas questões negativas, né? Eu acredito que uma pessoa, tá? Uma pessoa médica, para fazer a gestão médica, 10 a 12 ainda vai. Acima disso, você começa a perder e aí você começa a priorizar até em quem você vai desenvolver, tá? Hoje, por exemplo, tem algumas pessoas que desenvolvem, não são os 30, obviamente. Ótimo. Muito bom. Queria aproveitar e agradecer a tua generosidade aí em compartilhar com a gente tudo isso que você aprendeu aí ao longo dessa trajetória tua. Obrigada, viu? Obrigado. Eu falei, eu só tô falando o que eu vivi, não sei nem se é certo ou errado. Vamos lá, Amandinha. Mais uma dúvida também que eu queria ver como você tem manejado, porque tem muitos indicadores para a gente melhorar resultado de UTI que depende da gestão de outras equipes, né, multidisciplinares. Então, a gente está falando, gerenciar os médicos no modelo de muitas unidades é desafiador, e como a gente faz em relação a essa interação com a equipe multidisciplinar? Isso que tem os indicadores também relevantes dentro dessas equipes. Bom, Amanda, você deve colocar. Tudo que eu falei aqui não é médico, né? Nenhuma UTI funciona por médico. Toda UTI funciona multiprofissional. Então, tudo que eu coloquei aqui, todos os dados, KPIs envolvidos, modelo, todos têm que ser trabalhados em conjunto com a equipe multi, a depender da sua atribuição. Então, vou dar um exemplo ali relacionada à locação, que é interessante. Se você define ali o KPI usando e tem um diagnóstico de que a assertividade de pacientes cirúrgicos não está adequada. E quem é que vai ser a equipe? Assim, quem é que define a alocação para UTI vindo do centro cirúrgico? É o cirurgião ou o anestesista? É outra categoria profissional que está envolvida. Vamos dizer que seu KPI é PAV, tá lá, é a PAV. Então, é a equipe de fisioterapia e de enfermagem em conjunto, mas também é de insumos, né? Também é o gerente. Então, tudo daqui não é construído médico. Eu só fiz um resumo do que a gente trabalha da equipe multi. Mas todos os KPIs, eles são validados pela equipe multi, tá? E esse é o ponto. Às vezes a gente fica só falando médico, 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 mas não é, né? A verdade é essa. É porque tem Sei alguns lá, eu sei que só tem indicadores, né? intensivistas aqui, vou falar uma coisa ruim, Amanda, mas para mim 20% é o médico, 80% é o restante. É porque tem uns Vou perder meu indicadores, emprego né? agora. No geral, o Falcão, você quer comentar alguma coisa? Cris? Cristiano Frank? Cadu, parabéns, hein? Campeão. Cadu, você sabe que no meu dia a dia, tanto na universidade como no privado, a- um dos grandes problemas que a gente tem é envolver, sem dúvida, a equipe multi, mas o mais difícil é envolver a equipe médica. Sem dúvida nenhuma, essa é a minha experiência. Hoje eu tive várias conversas com a equipe médica para estar envolvida nos processos de segurança do paciente. Hoje eu tive uma conversa de preencher o template de exame crítico, que o colega não coloca no lugar certo.
ele entender o envolvimento, muito trabalho na UTI, muita conversa com família. Essa é um dos problemas que a gente vive. Quando os residentes é muito mais tranquilo, porque a gente está lá e os residentes vão caminhando. Como que você faz, Cadu? Eu sei que para vocês são várias UTIs, para estimular os colegas em te ajudar nos protocolos gerenciados, nas metas de segurança, para saber se tudo está indo direitinho. Eu sei que é extremamente difícil. Que estratégia você usa com tanta gente, tantos médicos, tantas cabeças aí? Obrigado, viu? Tá. Antônio, tem uma questão que é o degrau que eu falo sobre UTI individual e múltiplas unidades. Talvez essa dificuldade que você esteja colocando, ela é muito maior quando está em uma UTI, tá? Do que quando é múltiplas UTIs. Por quê? A posição em que você está sobre a gestão de múltiplas UTIs, você já filtrou, você vai lidar com profissionais que têm capacidade de gestão. Não estou dizendo que são todos adequados, mas já é um passo adiante. Então, do ponto de vista de como eles entendem a modelagem de um processo estratégico, é mais fácil, tá? Então, eu com eles é isso. O deles com a equipe local, que eu acho que fala muito sobre isso que você colocou, tá bom? Mas, de qualquer forma, não adianta nada aquele líder, aquele coordenador médico que for, que a gente tem mais interação, ele não dominar esse processo. E, assim, bem transparente, assim, qualquer sistema populacional coletivo é uma curva de Gauss. Alguns com capacidades muito boas, vai ter alguns médios, vai ter alguns com dificuldade. Então, eu também trabalho dentro do meu senso de prioridade da entrega, aquele que está ali na curva final, que não está desenvolvendo, forçar ou auxiliá-lo ao desenvolvimento. Então, respondendo até o que a Lara perguntou, acho que foi a Lara que perguntou como que a gente lida, né? Então, um dos sistemas de priorização não é só ver quem está fazendo bem, mas quem está fazendo ruim, que possa desenvolver para se tornar um gestor melhor. Clássico é fomentar a capacitação dele, é ir lá e sentar e ensinar a fazer algumas questões. Só que, diferente de você, que você fala lidar com o médico, eu já estou lidando com o coordenador. É diferente, entendeu? Para ele vai ser muito difícil lidar com uma equipe. É mais ou menos isso, assim, eu não tem menos dificuldade se eu tivesse que responder para você, cara, menos dificuldade, felizmente, né? Ou não, né? Talvez essa seja uma das poucas vantagens aí de gerenciar Não, múltiplas. tem uma muito boa, não gerenciar a escala. Isso para mim é o principal. Fala, Cris. Parabéns, excelente a exposição. Uma coisa que gera muita demanda, muitas vezes em todos os locais, é o gerenciamento dos leitos pela equipe e muitas vezes a demanda dos nossos superiores vem daí, né? Não sei se tu tem alguma dica nesse sentido para isso, como é que flui, como é que tu organizaste, ou se tem alguma sugestão aí para isso? Que é muitas vezes a cara da nossa unidade para quem a gente interage de fora, né? É pressão para ter mais leite, então alta demanda. Esse seria o ponto, né? Isso, Ou aquele cirurgião que não conseguiu o leito vai ter que postergar a cirurgia, aquela situação que muitas vezes pode acontecer, ou aquele doente que o colega da emergência não conseguiu o leito, né? Isso é a cara da nossa unidade, muitas vezes, né? Mostra, não sei se tem alguma sugestão aí para esse tipo de atividade nossa aí. A gente tem a resolução do CFM, que ajudou bastante, né? Mas isso, alguns profissionais têm mais facilidade, outros menos de fazer essa atividade, não é fácil. Cristiano, até um outro assunto interessante é o seguinte, assim, a pergunta que o gestor de hospital deveria fazer para um coordenador é: qual a capacidade operacional da nossa UTI? Essa é uma pergunta que precisa de uma resposta. E é um assunto interessante. Por quê? A capacidade operacional é com que taxa de ocupação eu quero trabalhar, com que tempo médio de permanência que aquele doente precisa estar,
com que desfecho que ele vai ter e quantos doentes eu vou poder ter de admissões novas? Essa é a pergunta. Então, se você vive é porque existem dois sistemas de impressão de strain alto de UTI. Aquele que tem uma taxa de ocupação elevada, altamente eficiente, e aquele que tem uma taxa de ocupação alta, ineficiente. Então, quando eu vou colocar, eu não vou responder o que eu faço com um cirurgião, tá? Eu vou falar do ponto de vista de modelagem. Eu acredito que nós precisamos responder para toda a UTI se aquela capacidade operacional está otimizada. Essa é a pergunta, porque quando você prova do ponto de vista de processo, utilizando algum tipo de marcador, indicador, para aquele gestor que você consegue cuidar de 60 doentes por mês, 65 com o perfil atual, as ações da instituição sobre entradas de novas doentes que são mais controláveis, tipo eletivo, elas são mais fáceis de mensurar. Por exemplo, se você consegue demonstrar que você está com uma eficiência operacional otimizada, com uma taxa de ocupação de 96% e que o pronto-socorro é imprevisível, isso estável, mantendo cirurgias eletivas de 20 por mês, qual é a ação da instituição? É entender como aquelas 20 cirurgias elas vão ter que estar distribuídas. Essa é uma primeira ação. A outra ação é entender o seguinte, por que eu não consigo colocar mais cirurgias eletivas? Será que o meu pronto-socorro ele tem um número já suficiente de pacientes e o total de leitos é insuficiente? E aí, pensando em abrir novos leitos, porque abrir leito custa caro, né? Então tem que ter uma justificativa bem razoável. Então, pensando em papel de gestor, falando com o diretor, capacidade operacional, responder essa pergunta. Porque a maioria dos diretores acreditam que a UTI não está na sua eficiência operacional máxima. E aí existem essas cobranças, que para mim muitas vezes são injustificadas, porém algumas vezes são razoáveis até. Então, talvez demonstrar isso, se a sua capacidade, qual é a sua capacidade operacional máxima e responder se eu já cheguei na minha eficiência máxima, que são dois conceitos diferentes. Eu não sei se todo mundo já calculou a capacidade operacional máxima da sua UTI, é interessante isso, né? Escolher qual a taxa de ocupação, duração média de permanência e fazer o cálculo reverso e entender quantas admissões novas. Todos deveriam fazer, com uma taxa de ocupação que seja razoável e não pressione o sistema. Né? E a eficiência é usar os 4 pilares. Se os 4 pilares estiver bom e tiver uma taxa de ocupação de 95%, abre leito. Abre leito porque você não está conseguindo aguentar. Essa fórmula que calcula a capacidade operacional é muito boa. Ela é excelente e você pode usar ela de maneira reversa, te responde um monte de perguntas. Quem quiser e puder mandar uma mensagem no privado, eu tenho essa calculadora em Excel, compartilho. Oi, Cadu, é o Rubens novamente. Não, eu perdi um pouco, mas consegui ainda recuperar bastante aí da discussão. Pegando esse seu gancho aí de resposta, fazer uma boa gestão para eu poder responder como gestor de unidade a pergunta aí do nosso superintendente, do nosso diretor acima, nós temos que ter em mão uma boa gestão de leito e ela é dinâmica, ela não é diária, ela é momentânea, ela muda o tempo todo. 2 coisas que eu queria que você comentasse para nós, que acho que serve como base, uma delas é trabalhar ou não com a perfilização das unidades e não de pacientes, porque isso otimiza a utilização dos recursos. Se eu tenho 4 unidades, 5, 10, e eu ter ali o perfil dessas unidades definido, eu sei como melhor alocar não só o paciente, como o recurso. A outra coisa é trabalhar com a gestão interna de leitos, que é uma coisa que os hospitais, principalmente unidades privadas, ainda têm um pouco de dificuldade de realizar esse trabalho de uma forma mais profissional. E como isso pode contribuir para essa gestão otimizada, como você acabou de colocar. Aí mistura um pouco, né, gestão de uma UTI, né, Rubens, com várias, né? Sobre perfilização, eu não vou nem entrar no mérito sobre a alocação adequada, mas da diminuição da variabilidade e melhoria assistencial, tá? Então, esse eu acho que é um ponto mais importante. Sobre a gestão de acessos, né, ou o nome que for de cada instituição, muitas vezes a gente se perde no dia a dia, aí eu vou falar de uma UTI, tá? Em vez de olhar de múltiplas UTIs, a gente se perde no dia a dia do que causa impacto na nossa eficiência operacional.
é muito comum a gente estimar que o problema é falha de plano terapêutico, é atraso de alguma coisa, e muitas vezes ela ser responsável só a gestão de acesso à demora, ou atraso, ou alta retida, por exemplo. Só que se a gente não medir isso, Rubens, a gente não consegue encontrar a solução, né? Então, uma das ações, não é foco aqui, mas um projeto interessante nosso foi mensurar quais são os processos hospitalares que interferiram na duração de tempo de permanência. Para cada instituição, você tem um predomínio. Então, tem instituições que o predomínio é atrasos de exames e interconsultas. Tem alguns outros que o predomínio é infecções. Tem alguns outros que o predomínio é gestão de acesso. Quando você mensura isso, você consegue ir lá, especificamente naquele que é o problema, e atuar sobre aquela. Porque a gestão de acesso é um problema para sempre. A gente não vai conseguir resolver 100%. A gente tem que minimizar e entender aquela que causa menor impacto sistêmico. Você só consegue fazer isso se você mensurar quantos que tem atraso. O EPIMED tem um método, que é o uso da taxa de diárias evitáveis, que pode ajudar. Se precisar. Excelente aí, Cadu. Acho que foi uma excelente discussão. Eu sempre digo para os meus residentes que o nosso dia a dia não tem que ser divertido. E vocês viram que, apesar dos grandes desafios de você gerenciar múltiplas unidades, tenho certeza que o Cadu se diverte bastante, mas principalmente que aprende bastante, porque é uma possibilidade ímpar de você poder estar olhando aí para essas variabilidades que são oportunidades. Eu acho que todos nós agradecemos bastante aí pela tua generosidade de partilhar um pouco da tua experiência, por entrar aqui nas nossas provocações e tentar respondê-las. Acho que foi bastante proveitoso. Eu fico muito feliz de ver aí quase 60 pessoas numa aula sobre um tema que, se a gente pensasse há 10 anos atrás, não ia ter meia dúzia, e mais de 30 pessoas ficando aí 1h30 depois, ainda participando da discussão. Muito legal. Parabéns aí, Cadu. Todo mundo quer se preparar para o superintendente, Derlon, para o CEO. Hein, Cadu? Não é isso? Fernando, você tocou no assunto, né? O bom gestor, ele tem que dominar a linguagem. Ele tem que dominar a linguagem dos superintendentes, diretores e tal. Ele precisa dominar. Se ele não dominar, ele vai ser engolido pelo sistema. Exatamente. E é um eterno aprendizado. Você nunca sabe. Você está o tempo inteiro mudando. Verdade. Grande abraço, aí, turma. Boa noite a todos. Um abraço. Obrigado aí. Obrigado, Cadu.